Boa tarde, pessoal. Passando aqui para deixar minhas impressões sobre a prova de meia distância que ocorreu esse final de semana, domingo, em João Pessoa. Pessoal, essa prova da meia distância, né, que são as 70,3 milhas, né, comparável à mesma distância do meio Ironman, ela foi feita em João Pessoa, creio que para ser um plano piloto. É um teste da cidade que se faz antes para futuramente trazer eventos desse tamanho, né? E quiçá até mesmo o 70,3 da marca Ironman. Quais foram minhas impressões acerca da prova? Pessoal, essa foi a segunda vez que eu fiz essa distância. Conversei com muita gente que fez a prova 70,3 de Fortaleza, que é uma prova considerada dura, e me disse que essa prova foi mais dura. Eu fiz a versão de Aracaju, do 70,3, foi muito mais dura que a prova de Aracaju. Lá é mais piscina, lá a região da parte da água. Aqui também estava muito bom o mar, tinha um pouquinho de correnteza, mas não era muito. Consegui fazer uma natação muito boa, saí do mar em nono, mais ou menos. Considerando os profissionais, né, Caio Márcio, campeão olímpico, considerando esses profissionais, o Vice Saraiva, então eu me considerei que eu saí mais ou menos em sétimo ou sexto. Mas o que é que acontece? Logo no começo eu tive um perrenguezinho. A prova estava organizada, tá, pessoal? Mas ela não tinha a estrutura de uma prova que tem a inscrição aberta a todos, uma prova com 2.000 atletas. Ela não tinha essa estrutura, porque a gente só tinha 60 atletas. Então a gente não tinha staff suficiente para tanta coisa. Mesmo assim, eu considero que foi muito bem organizada. Mas eu vou chegar lá onde é que eu passei alguns perrengues. Primeiramente, eu tô com uma unha do pé arrancada, tá? Ela foi quebrada. E aí eu coloquei no lugar e ela tava com a ponta lá, eu enrolei. Mas quando eu saí da natação, o esparadrapo tava bem molhado, ele caiu. Quando eu fui colocar o pé na sapatilha, minha unha levantou de novo. Doeu bastante, eu não quis nem olhar na hora, só coloquei ela para baixo de volta, enfiei o pé na sapatilha e fui-me embora para 90 km de pedal. Gente, e que pedal! A gente saiu do Busto pedalando, Busto Tamandaré, em João Pessoa, no bairro de Tambaú, para quem não é daqui. Subimos a ladeira do Cabo Branco, que já é bem cansativa. Fomos em direção à Estação Ciência, passando por lá fomos em direção ao nosso posto federal, que é um falso plano, subindo sempre. Pegamos a Avenida Ailton Souto Maior e cruzamos ali o bairro de Mangabeira, saímos cruzando vários bairros por ali e, gente, muita ladeira, muita ladeira. Mas o pior ainda estava por vir. Pegamos a BR e fomos em direção a Bahia, Santa Rita, para depois passar por Santa Rita e ir até o condomínio Greenville, onde seria o retorno dos 45 quilômetros. Minha gente, quando você não estava numa ladeira muito íngreme, você estava num falso plano. Era subida toda hora, com algumas descidas, claro, algumas descidas bem bacanas, onde eu pude chegar a 56 quilômetros por hora na bike. E aí, pessoal, foi bastante cansativo. Eu levei minhas hidratações, mas no meio do caminho a minha caramaiola que fica no selim partiu. Foi embora a minha hidratação e minha caixa de ferramenta. A partir daí eu comecei a rezar para que o pneu não furasse, porque eu não tinha mais material para troca de pneu. Eu ia ter que esperar o apoio mecânico, que demoraria para chegar. E aí não consegui hidratação, porque quando eu fiz o retorno, foi me avisado que não tinha mais água. E essa falta de ponto de hidratação no pedal me pesou, pessoal. Tive que voltar até a Estação Ciência, basicamente 50 quilômetros ainda de pedal eu tinha para fazer, sem água e sem poder consumir meu carbogel, porque eu não tinha água para ele descer. Então, pessoal, eu desidratei, tá? Eu desidratei, eu cheguei muito mal. E quando você desidrata, você não recupera mais, porque você está em desidratação toda hora durante a prova. Depois que você desidratou, você não recupera mais, você não consegue mais encher o tanque. E aí eu me prejudiquei muito na corrida por causa disso. O sol estava escaldante, também com muitas subidas e descidas. Voltamos correndo 11,5 km até o Busto Tamandaré, para depois fazer mais 10 km, dividido em 4 voltas de 2,5. Gente, foi muito pesado. Mas aí eu já tinha água de volta, eu me molhei bastante, coloquei gelo dentro da roupa. Tive muita cãibra, tive uma deficiência de sódio. Eu vou rever a minha alimentação na prova. Eu creio que eu estou consumindo pouco carbogel. Por tempo, né? Por tempo de prova, eu estou consumindo poucos gramas de carbogel. Eu preciso rever essa minha estrutura, pois eu me senti muito cansado, tive muita cãibra. Foi uma prova sofrida, mas foi em casa.
Eu tinha um sonho de fazer essa distância em casa. Eu tava com a minha torcida lá, eu tava com meus amigos lá, eu tava com gente que me viu lá e depois eu recebi vários vídeos de amigos e colegas comigo lá, correndo, pedalando, a galera mandando, bora Ítalo, bora Ítalo. Isso foi muito massa, mas no geral foi uma prova incrível. A medalha muito bonita, grandona. O pessoal da Federação de Triatlo tá de parabéns. Eu sou um atleta federado. A minha assessoria, pô, a BMA Assessoria tá de parabéns. Brunão deu todo o apoio aos atletas. Meus colegas Patrick, o Davi, eles detonaram na prova, eles foram muito rápidos. Eu fiz a prova 20 minutos mais lenta do que o Ironman de Aracaju, mas vamos seguir treinando, vamos melhorar. Sofri muito nessa meia distância, ainda tô aqui bem quebrado. Mas é isso aí, pessoal. Hoje à noite tem karatê, eu tenho um exame de faixa para fazer em breve. Preciso treinar, não dá para parar. Tô todo quebrado aqui, mas vou treinar hoje. E, minha gente, a cidade só vai ter a crescer. Quero parabenizar a CEMOB de João Pessoa, a PRF, que nos deu um apoio na BR. Os caras são muito profissionais. Tanto a CEMOB como a PRF, eles foram muito profissionais. E me surpreendi um pouco e quero parabenizar os motoristas de João Pessoa, porque uma prova com poucos atletas, ela fica muito espalhada. Então você vê um cara de bike, dois caras de bike, não é aquela prova cheia de gente. E tá tudo fechado, gente. O trânsito fechado, os cruzamentos fechados. Os motoristas tiveram muita paciência, eu fiquei impressionado. Em Aracaju não foi assim. Os motoristas lá não tiveram paciência. Uma prova que deixa a cidade fechada até depois de meio-dia, até 1 hora da tarde fechada. O pessoal nos carros torcendo, vai, força, ao invés de xingar a gente, né? Não houve intercorrência, não teve acidentes, tá, pessoal? Nenhum atleta se acidentou. Eu quase tomei um tombo com algo que entrou na minha roda, prendeu a roda da bike, eu quase caí da bicicleta, mas graças a Deus eu contornei, não caí. E é isso, pessoal. João Pessoa, senti que está sim preparada para receber a meia distância de triatlo. Está de parabéns à cidade. Agradecer também à prefeitura que fez isso possível, governo do estado. Minha gente, que cidade, viu? Respeito uma cidade maravilhosa. E é isso aí, vamos para as próximas. Valeu!